Muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a rede LFG e a TV Justiça. Meu nome é Guilherme Madeira Desen e eu sou professor de Direito Processual Penal e os acompanharei pelo programa de hoje. O programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, faremos uma breve exposição de um tema que foi por mim selecionado aos senhores. No segundo bloco, responderemos perguntas de candidatos do Brasil todo. No terceiro bloco, mostraremos 2 questões teste que caíram em prova da OAB. E vamos agora ao tema de hoje, que é justamente prova ilícita no processo penal. Muito bem, senhoras e senhores, começaremos agora com o nosso primeiro bloco, que é o tema do dia. Antes de falar sobre o tema do dia, é importante que os senhores saibam que há um canal de contato direto entre nós. Trata-se do e-mail provafinal@lfg.com.br. Nesse e-mail, os senhores poderão mandar sugestões, dúvidas, que teremos o maior prazer em atender e responder. Comecemos agora, portanto, com o tema do dia, que é prova ilícita no processo penal. Esse é um dos temas fulcrais, centrais da doutrina do processo penal. Esse tema também é importante, porque ele foi objeto de uma mudança legislativa em 2008, no segundo semestre de 2008. E essas mudanças legislativas serão questionadas aos senhores. Notem, a primeira coisa importante é que tenhamos firmes em nós o conceito de prova ilícita. Sabe por quê? Porque o conceito que os senhores aprenderam em seu curso de graduação foi modificado pela lei. Antes da reforma processual, a lei não dizia o que era prova ilícita. Apenas a Constituição dizia que a prova ilícita era inadmissível. O Código de Processo Penal nada dizia. E ficava a cargo da doutrina preencher este conteúdo. Mas a reforma processual penal positivou, conceituou prova ilícita. E os senhores precisam saber este conceito, que está definido no artigo 157 do Código de Processo Penal. Vejam, senhores, diz o artigo 157 do Código de Processo Penal: prova ilícita é a obtida em violação a normas constitucionais ou legais. Eu vou repetir. Prova ilícita é aquela obtida em violação a normas constitucionais ou legais. Os senhores, para a prova, deverão abandonar o conceito que aprenderam na faculdade, que veio da doutrina de Pietro Nuvoloni, italiano, que dizia que prova ilícita é aquela obtida em violação a normas materiais, normas de direito material. O Código de Processo Penal é um conceito que é objeto de inúmeras críticas pela doutrina. No entanto, nós temos que imaginar que o foco dos senhores é a prova. E a prova vai cobrar dos senhores uma única coisa: o conceito do Código. E o conceito do Código é o de que prova ilícita é a obtida em violação a normas constitucionais ou legais. Muito bem? Avancemos. O Código também trouxe outra novidade. O Código positivou a teoria dos frutos da árvore envenenada. Fruits of the poisonous tree. Era uma teoria que somente era admitida pela doutrina e pela jurisprudência. No entanto, a novidade é que agora, o parágrafo 1º do artigo 157 diz expressamente: também são consideradas ilícitas as provas derivadas.
Vamos imaginar um exemplo. Eu torturo uma pessoa para que ela me responda quem cometeu o delito. E essa pessoa diz: eu não sei quem cometeu o delito. No entanto, eu sei dizer quem sabe quem foi o autor do crime. Veja, torturei e a pessoa disse: não sei quem cometeu o crime, mas o João sabe. Eu peço autorização ao juiz para interrogar João. E João me diz: foi Pedro quem cometeu o crime. Olhem a situação. Se nós observarmos somente o interrogatório de João, nada há de ilícito nisso. No entanto, o interrogatório de João só foi obtido por conta da tortura. Por conta da tortura. Sim, notem aqui agora. Eu tenho uma tortura que me conduz a uma outra prova. Os senhores percebem que esta segunda prova deriva diretamente da primeira? Esta segunda é prova ilícita por derivação. Sempre que houver um nexo entre a prova ilícita e a prova que dela decorra, eu terei a prova ilícita por derivação. Há outros problemas aqui. O código também positivou, em 2 parágrafos do artigo 157, em que hipóteses eu posso usar a prova ilícita por derivação. Positivou 2 ou 3 teorias, e isso é muito controverso. A primeira teoria trata-se da teoria do nexo causal atenuado. Teoria esta que foi criada pela Suprema Corte norte-americana. Vou lhes dar o precedente. Trata-se do caso Wong Sun, lá dos Estados Unidos. Olhem que interessante. Neste caso, um sujeito estava em sua residência. Quando foi levado até a delegacia, sem qualquer mandado judicial, e lá torturado para confessar um crime. E ele confessou: confesso o crime. Um juiz tomou conhecimento disso e disse: olha, esta confissão é prova ilícita, não pode ser utilizada. E trancou o inquérito. Passadas algumas semanas da primeira confissão, esse sujeito volta à delegacia por vontade própria. Ele não foi intimado por ninguém. Não, ele voltou por vontade própria. E lá na delegacia, ele confessa pela segunda vez, mas agora sem qualquer pressão, sem qualquer tortura. E sabe o que aconteceu? Ele foi condenado. Ele foi condenado com base nesta segunda confissão. E o caso foi parar na Suprema Corte norte-americana. E a Suprema Corte disse: realmente, existe um vínculo entre a segunda confissão e a primeira. No entanto, este vínculo é muito tênue. Muito tênue. Desta forma, eu admito o uso da prova derivada. E sabe por quê? Porque quando o nexo entre a prova ilícita e a prova derivada for tênue ou não existir, é admissível o uso da prova ilícita. Isto está